como tema o método de custeio ABC. A equipe é composta por Juliana Gomes e Mirela Lira, sob a orientação do professor Josenildo Brito. O trabalho foi dividido em 5 tópicos, que são conceituação do método ABC, os direcionadores de custos, a utilização do método, as vantagens e desvantagens oferecidas por ele e a nossa conclusão acerca do tema. Segundo alguns autores, o sistema de custeio ABC já era conhecido e utilizado por contadores em 1800 e início de 1900. Outros registros históricos certificam que originou-se efetivamente em trabalhos desenvolvidos na General Electric nos primeiros anos da década de 60, nos Estados Unidos, e no Brasil chegou com mais ênfase na década de 90. O custeio baseado em atividades, ou método ABC, é um método que tem como objetivo avaliar com precisão as atividades desenvolvidas em uma empresa. O ABC parte do princípio de que não é o produto ou serviço que consome recursos, e sim os recursos são consumidos pelas atividades, e estas, por sua vez, são consumidas pelos produtos ou serviços. Seu objetivo é criar informações para decisão visando melhorar a competitividade das empresas. Nesse contexto, surgem as atividades, que se transformam no fundamento básico do ABC, que pode ser definida como um processo que combina pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu ambiente, tendo como objetivo a produção de produtos e serviços, descrevendo a maneira como a empresa utiliza o seu tempo e recursos para cumprir seus objetivos e metas. O grande diferencial do método ABC em relação aos demais está na forma como alocar os custos indiretos aos produtos. Os custos indiretos no ABC são calculados de forma que estes sejam atribuídos a um objeto onde realmente tenham sido consumidos, através da análise de uma relação de causa e efeito e do rastreamento das causas que deram origem àqueles custos. O direcionador de custos pode ser definido como sendo uma transação que determina a quantidade de trabalho aplicada em determinada atividade e, através dela, o custo de uma atividade. Ou seja, um direcionador é um fator que influencia o nível e o desempenho de atividades e o consumo resultante de recursos, sendo classificado em direcionador de custos de recursos ou em direcionador de custos de atividades. Martins define direcionadores de custos de recursos como um fator que determina a ocorrência de uma atividade. Como as atividades exigem recursos para serem realizadas, deduz-se que o direcionador é a verdadeira causa do custo. A quantidade de cada direcionador, que está associado à atividade que se quer custear, é denominada fator de consumo de recursos. Por exemplo, se o direcionador de custos adotado for o número de empregados, então o fator de consumo de recursos é a quantidade de pessoas empenhadas em cada atividade. O direcionador de custos de atividade é o mecanismo utilizado para rastrear e indicar as atividades necessárias para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. A análise dos direcionadores de atividades são essenciais para o processo de melhoria contínua. Como podemos ver na tabela seguinte, a atribuição dos custos indiretos e de apoio são feitos em 2 estágios. No primeiro, denominado de custeio das atividades, os custos são direcionados às atividades. No segundo, o custeio dos objetos. Os custos das atividades são atribuídos aos produtos, serviços e clientes. Assim, os direcionadores de recursos e atividades são utilizados
no primeiro e segundo estágio, respectivamente, conforme mostrado na figura. No que diz respeito à implementação do ABC, temos que ter em mente que esta requer uma cuidadosa análise do sistema de controle interno da entidade. Sem este procedimento, que contemple funções bem definidas e o fluxo dos processos, torna-se inviável a aplicação do ABC de forma eficiente e eficaz. O ABC, por ser também um sistema de gestão de custos, pode ser implantado com maior ou menor grau de detalhamento, dependendo das necessidades de informações gerenciais para o gestor, o que está intimamente ligado ao ramo de atividades e ao porte da empresa. Na construção de um modelo ABC, é necessário, primeiro, estabelecer o organograma da empresa e os centros homogêneos, onde se desenvolvem e se definem as atividades que conduzem ao produto final. Na segunda fase, que é a identificação das diferentes atividades, pretende-se identificar e classificar cada uma das diferentes atividades dos diferentes centros homogêneos. Para esta fase, necessita-se de informação própria da empresa, que pode ser do manual de procedimentos, questionário aos empregados, avaliação do tempo de trabalho de cada trabalhador, valoração dos recursos, identificando ao mesmo tempo a participação de cada centro homogêneo em cada uma das atividades. O terceiro ponto é a identificação dos custos suportados no exercício, nos diferentes centros referidos na primeira fase. Nesta etapa, se identificam os custos indiretos, uma vez que os custos diretos afetam diretamente na produção do produto final. O ponto 4 é a construção do modelo ABC, cujo objetivo seria determinar os direcionadores de custos ou geradores de custos, podendo utilizar-se como medida de atividade um input, um output ou qualquer outro indicador físico. O quinto ponto diz respeito à distribuição dos custos dos diferentes departamentos em função das atividades que estes desempenham. No 6 do modelo, reclassificam-se as atividades, isto é, depois de identificadas todas as atividades, estas passam a ser reclassificadas, atendendo a critérios específicos do ponto de vista operativo. A sétima etapa é a determinação do custo unitário do gerador de custos, ou direcionadores de custos. Este custo é dado pelo quociente entre o custo total da atividade e o número de direcionadores de custos definidos. Na oitava etapa, são definidos os direcionadores de custos necessários para obter o produto final. Requer um estudo detalhado do mapa das atividades da empresa e das características do processo produtivo para diferenciar as atividades necessárias para obter cada tipo de produto. Finalmente, na nona etapa, se determinará o custo total do produto, sendo composto pelos custos diretos que afetam diretamente a produção do produto e os custos indiretos, que são aqueles que se imputam em função das atividades necessárias ou utilizadas. Segundo este modelo, a atividade é o conjunto de tarefas que são necessárias para obter um produto final. Enquanto as atividades geram custos, as tarefas são um passo intermediário para conseguir uma atividade. O objetivo de todas as atividades, definido no modelo, é agregar valor ao produto final, tendo 3 características específicas. Todas as atividades geram custos, elas devem consumir um conjunto de inputs ou fatores, além de poder se relacionar com o produto final por meio de direcionadores de custos. Quando uma empresa define o seu mapa de atividades, ela deve considerar que as tarefas que compõem essas atividades sejam homogêneas e todas as tarefas da mesma atividade possam ser quantificadas atendendo ao mesmo direcionador.
Vamos apresentar a utilização do ABC através da exemplificação prática para uma indústria de confecções. Essa indústria é composta pelos seguintes departamentos: compras, almoxarifado, administração da produção, corte e costura e acabamento. No levantamento das atividades relevantes para cada um destes departamentos, identificamos: para o departamento de compras, comprar materiais e desenvolver fornecedores; para o departamento de almoxarifado, receber materiais e movimentar materiais; para o setor de administração da produção, programar a produção e controlar a produção; para o setor de corte e costura, cortar e costurar; para o setor de acabamento, acabar e despachar os produtos. Nesta tabela, são exibidos os custos de cada uma das atividades citadas, como, por exemplo, comprar materiais, que custa R$16.000. Como podemos observar, os setores mais dispendiosos para a empresa são o corte e costura e acabamento, que, como sabemos, dentre os setores presentes na empresa, são os que estão diretamente ligados à agregação de valor ao produto. Posteriormente, se faz o levantamento dos direcionadores de custo das atividades, que são eles: para a compra de materiais, número de pedidos; para desenvolver fornecedores, o número de fornecedores; para receber materiais, o número de recebimentos; para movimentar materiais, o número de requisições; para programar a produção, o número de produtos; para controlar a produção, o número de lotes; para cortar, o tempo de corte; para costurar, o tempo de costura; para acabar, o tempo de acabamento; e para despachar o produto, o tempo de despacho. E por que foram escolhidos tais direcionadores? No exemplo de corte, o tempo é o principal responsável do custo associado a esta atividade, e por isso se aplica a todos os outros direcionadores. Nesta tabela, são exibidos os direcionadores de custo das atividades relacionados a cada produto produzido. Para esta empresa, são considerados 3 itens: camisas, vestidos e calças, onde os vestidos representam a maior parte das vendas. Posteriormente, para se identificar quais são os custos da atividade por unidade de produto, deve-se calcular primeiramente o custo unitário de cada direcionador, que é obtido através da divisão entre o custo da atividade e o número total de direcionadores. Posteriormente, se calcula o custo da atividade atribuída ao produto, que é obtido através da multiplicação entre o custo unitário do direcionador e o número de direcionadores do produto. Para, enfim, se ter o custo da atividade por unidade de produto, que é o objetivo da metodologia ABC, se divide o custo da atividade atribuída ao produto pela quantidade produzida. Para o exemplo de comprar materiais, obteve-se, para determinar o custo unitário do direcionador, o custo da atividade, que é de 16.000, dividido pelo número total de direcionadores, que é 750, obteve-se 21,33 por pedido. O custo da atividade atribuída ao produto, então, foi obtido através do custo unitário do direcionador, que é 21,33, vezes o número de direcionadores do produto, que foi 150, obtendo-se assim o valor de 3.200. E para obter-se o custo da atividade por unidade de produto, realizou-se a divisão do custo da atividade atribuída ao produto dividido pela quantidade produzida, obtendo-se assim 0,1778 por unidade produzida. Nesta tabela, podemos visualizar os custos unitários por produto por atividade. Dentre as atividades listadas, uma que nos chamou bastante a atenção foi a movimentação de materiais dos vestidos, pois a mesma não agrega valor ao produto, podendo assim ser minimizada através de uma análise aprofundada do processo produtivo, uma vez que esta representa cerca de 12% do custo total deste produto. E quais as vantagens de utilizar essa metodologia ABC? Segundo Crepaldi, o sistema ABC surgiu para fornecer informações mais precisas. Essa metodologia permite um controle mais efetivo dos gastos e os custos indiretos não são tratados mais por produtos, mas sim por atividade. Dessa forma, elencamos abaixo algumas vantagens do custeio ABC, que são elas: informações gerenciais relativamente mais autênticas por meio de redução do rateio, menor necessidade de rateio arbitrários, obriga a implantação, permanência e revisão dos controles internos, identifica onde os itens em estudo estão consumidos
estão consumindo mais recursos, identifica o custo de cada atividade em relação aos custos totais da entidade, pode ser empregado em diversos tipos de empresa, possibilita a eliminação ou redução das atividades que não agregam valor ao produto, identifica os produtos e clientes mais lucrativos, melhora significativamente sua base de informações para a tomada de decisões. E quais as desvantagens dessa metodologia ABC? Gastos elevados para implantação, alto nível de controles internos a serem implantados e avaliados, necessidade de revisão constante, levar em consideração muitos dados, informações de difícil extração, dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados da empresa, necessidade de reorganização da empresa antes da sua implantação, dificuldade na integração das informações entre departamentos, falta de pessoal competente, qualificado e experiente para implantação e acompanhamento, necessidade de formulação de procedimentos padrões, maior preocupação em gerar informações estratégicas do que em usá-las, não é aceito pelo fisco, gerando assim a necessidade de possuir 2 sistemas de custeio. Metodologia, concluímos que, quando há a intenção de implantar o ABC, a empresa deve, em primeiro lugar, elaborar um projeto para implantação, pois o ABC, em sua forma mais detalhada, pode não ser aplicável na prática, pois o mesmo exige um número excessivo de informações gerenciais que podem inviabilizar sua aplicação. O custo da coleta e manipulação detalhada teria de justificar o seu benefício. Os métodos de custeio por si só não trazem benefício às empresas. Eles precisam estar aliados a ferramentas de gestão que realmente possam melhorar os seus processos produtivos na busca de uma vantagem competitiva. Portanto, nenhum método, por mais completo e sofisticado que seja, é suficiente para determinar que uma empresa tenha controle dos custos. A informação só é útil quando leva à ação, ou seja, à tomada de decisão para corrigir os desvios. Portanto, não é o ABC e nenhum outro método de custeio que vai tornar a empresa competitiva, e sim seus gestores, se tomarem as ações necessárias delineadas pelos relatórios de custos. Temos como referência bibliográficas estas apresentadas. Obrigado pela atenção.